você começa com uma impressão inteligente, onde você imprime o que vende e começa a escalar até o ponto de que você pode trazer o teu livro para um canal de distribuição e marketing, né, Gisele? E o que você pode contar um pouquinho mais sobre essa questão da distribuição e marketing dos livros? Como a gente fala como é que eu posso dizer para vocês? Quando a gente fala do método EPV, do escrever, posicionar e vender, a gente está falando muito disso, assim, ó, é aquela coisa assim, de que adianta você ter o melhor livro do mundo e ele está disponível às vezes só no seu link. Quando a gente fala do crescer com calma, a gente falou isso com uma escritora essa semana, Então, a gente começa assim, vendendo ele aos poucos, posicionando esse escritor, trabalhando esse escritor de forma com que ele consiga se posicionar nas redes sociais e depois ele começar a buscar, à medida que ele vai sendo encontrado, que ele vai sendo procurado, ele começar daí sim a buscar as plataformas maiores. Botar nos marketplaces, na Amazon, na Magalu, no Mercado Livre. Hoje até a Shopee vende livro, né? O TikTok, então, você consegue vender o seu livro pelo TikTok. Então, você acaba deixando de ser um vendedor de livros individuais, né? E consegue começar a distribuir até o seu livro de forma nacional, né? Nacionalmente. Mudando principalmente o quê? É o P do nosso método EPV. É o seu posicionamento nas redes sociais, é o seu posicionamento quando você está em algum evento, quando você está numa palestra. Pensem comigo, assim, ó, na questão, quando a gente fala da questão de posicionamento, pense aqui junto comigo. Para você, qual é a autoridade que passa o palestrante ter só aquela formação acadêmica, ou o palestrante pode ter um rol imenso de formação acadêmica, experiência profissional, mas além disso, ele é autor de um livro, né? Então, ele não ensina só de forma acadêmica, ele não ensina somente nas palestras, mas ele ensina as pessoas através de um livro. Isso eu estou falando de palestrante, né? Mas quando você vai trazer o seu relato de vida, vamos dizer, de um livro de não ficção, quando você vai trazer o seu relato de vida, quando você vai trazer a sua experiência pessoal, pense assim, um impacto você vai gerar na vida das pessoas só contando a sua história, e outro impacto você vai gerar na vida dessas pessoas quando você conta essa história e quando ela tem a possibilidade de rever e reler e reler e reler essa história quantas vezes ela quiser através do seu livro. Então, aí entra muito a questão que a gente fala do posicionamento enquanto escritor, né? De você pegar e poder bater no peito e dizer assim, ó, eu sou escritor, eu fiz um livro sobre este assunto. E até mesmo os livros de ficção, né? Quando você está defendendo os seus personagens, quando você está defendendo a história que você criou, quando a gente está falando de livros de ficção, a gente está falando muito dessa questão assim, ó, mas aonde que eu conheço a história desse teu personagem? Ah, você conhece a história desse personagem, essa história que eu estou te contando, você vai poder ver e vai poder encontrar ela e o desenrolar dela no meu livro, né? Então, quando a gente fala de livro de ficção, é justamente isso, a gente pegar os bons contadores de história e trazer essa história para o registro através de um livro, né, Jeff? E aí é muito importante, né, Gisele? Por que dentro do P de posicionar a gente trabalha tanto essa questão de você fazer a venda começando pela sua rede social, você se posicionando pessoas com sua audiência, com pessoas próximas de você. Porque se você começar pequeno, você se torna grande, né? E aí, quando eu falo desse negócio de começar pequeno e se tornar grande, e aí quando você começa lá comprando 52 livros, daqui a pouquinho você está fazendo a venda do seu livro de forma no marketplace, de maneira nacional, o que acontece? Você consegue construir a sua carreira a partir de pessoas próximas de você que vão comprar, que vão ser transformadas, que vão ser impactadas com a sua história, que vão indicar para outras pessoas, que indicam para outras pessoas, que indicam para outras pessoas, e daqui a pouquinho o teu livro deixa de estar somente na sua rede de contatos. Quando ele chega nesse nível
de não estar mais na sua rede de contato, que pessoas que você nem conhece começam a indicar o seu livro porque ele foi bem produzido, ele foi bem escrito, ele foi bem revisado, ele teve toda a parte dos registros de maneira correta, você consegue entrar nessa questão da distribuição em sites da Amazon, da Magalu, no Mercado Livre, do TikTok, da Shopee. O que a gente vê muito hoje, muitos escritores hoje, ansiosos para colocar o livro dele na Amazon. Ah, porque se eu colocar, me disseram que se eu colocar o meu livro na Amazon, eu vou criar uma autoridade. Legal. O seu livro não vai vender sozinho se você não se posicionar. O seu livro não vai ser vendido se você colocar na Amazon pura e simplesmente achar que a Amazon vai patrocinar o seu livro. Lembre-se que, além do seu livro, tem centenas e milhares de livros de outros autores lá dentro. E aí você acaba acontecendo o quê? Pô, você se desmotiva porque você não faz venda nenhuma pela Amazon. Já tivemos escritores que disseram assim, não, o meu livro precisa estar na Amazon porque vai vender. E aí a pessoa não aparece nem para dizer que ela é escritora do seu livro. Por isso que dentro do método EPV, dentro do P de posicionar, a gente orienta os nossos escritores, os nossos mentorados aqui da editora NPE, para que eles comecem pequeno e construam a sua autoridade para se tornarem grandes. Não adianta eu querer ser grande se eu não vou ter capacidade física e financeira para poder dar suporte de estar dentro de canais de distribuição, de estar lá dentro da Amazon. Existe? Ah, mas Jefferson, você vai, mas tem lá na Amazon que a Amazon mesmo produz sob demanda, tem lá na Amazon que eu posso pegar e comprar os livros e botar no depósito. Pode, mas aí você vai estar fugindo daquilo que a gente sempre diz, né? O maior lucro é do escritor. Quando você vai para essas plataformas, só tem um jeito de você ganhar dinheiro. Você precisa vender muito, mas muito livro para que você tenha um retorno financeiro que te motive a continuar na jornada de escritor. Se você é um escritor pequeno, não é conhecido e não tem poucas unidades do seu livro vendido, lamento, mas você não vai conseguir vender o seu livro para outra em uma escala como você gostaria. Então, respeite o processo. Comece pequeno, construa sua autoridade, se posicionando na sua rede de contato, na sua rede social, nas pessoas próximas de você, para que esse livro lhe alcance pessoas que você não conheça, e a partir desse estágio, sim, você ter um poder de uma barganha muito maior de entrar nos canais de distribuição para vender esse livro, porque as pessoas conhecem você pela sua história, né, Gisele? Exatamente, né? E o papel da editora prestadora de serviço, como a editora NPE, nesse ponto, é servir de atalho, né? Para quem tem esse arquivo no computador, para uma situação, para uma pessoa que ela tem o seu produto ofertado no mercado, né? Então, a gente trabalha muito com os nossos escritores, não somente a parte de criação do texto, da diagramação, da revisão dos registros e tudo mais, mas a gente trabalha muito com o nosso escritor, como ele deve se posicionar, como ele deve oferecer, como ele deve ofertar este livro, de que forma que ele pode trabalhar esse livro como um trator de autoridade, né? Como a autoridade dele pode ser tracionada pelo livro e, consequentemente, ele conseguir palestrar mais, vender mais livros e isso virar uma bola de neve, vamos dizer assim, uma bola de neve que seja benéfica para esse escritor, né? Que seja boa para o escritor, não aquela bola de neve de problema que vai aumentando, não, mas a bola de neve que vai fazer com que ele tenha cada vez mais autoridade, com que ele possa divulgar cada vez a história dele mais, para que as pessoas se interessem cada vez mais por ele, deixem de ser meras conhecidas para se tornarem seguidoras, para se tornarem fãs e divulgadoras da sua história também, né, Jeff? Exatamente.